Olá, trader! Como é que você está? Hoje eu quero trazer um breve assunto para vocês. É a respeito do controle. Nós, traders, temos a necessidade de controlar o tempo todo as nossas situações, as nossas operações no trade. É claro que querer estar no controle é totalmente normal, é perfeitamente normal. Agora, quando a gente começa a não conseguir obter esse controle, fazer esse controle, porque isso acontece, isso vai acontecer, a gente começa a tentar rejeitar e inibir os sentimentos que ocorrem por falta desse controle. A gente tenta, a qualquer custo, evitar pensar, evitar sentir, ou acredita que é errado ter aquele tipo de sensação, de emoção. E aí a gente acaba negando esses sentimentos. E ao momento em que a gente nega toda essa situação, é o momento em que ele toma conta da situação. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Muitos traders, muitos alunos meus, eu costumo pedir para não bloquearem a plataforma. Então, prestem bem atenção nisso que eu estou falando. Eu não estou falando para você que é um trader que não tem um treinamento de autocontrole nem de autoconhecimento, não bloquear a plataforma, não é isso que eu estou dizendo. A plataforma, ela pode ser, o bloqueio da plataforma para você, trader, que não tem um acompanhamento para fazer isso através das suas próprias forças, ela pode ser uma ferramenta que pode impedir, sim, que você tenha perdas significativas. Porque o simples fato da plataforma pôr a mão no seu rosto e falar para, já é um momento em que você sai daquela situação de transe, daquela situação de emoção intensa, e ela pode sim começar a se amenizar até você buscar os recursos que todos nós sabemos que existem para continuar operando. Então, prestem bem atenção. Eu não estou falando para você não bloquear a plataforma. O que eu estou falando é que com os meus alunos, o objetivo do treinamento é o autocontrole. Então, eu faço com eles exercícios técnicos fundamentados e de acordo com cada perfil e de acordo com cada necessidade, para ensiná-los a ter o autocontrole. Para isso, a plataforma precisa estar desbloqueada, tá? Bem explicado esse parênteses. Então, vamos dar continuidade ao que eu estava falando. Então, existem alunos meus que quando eu falo desbloqueie a plataforma, eles quase entram em pânico, eles entram em desespero. Eles não querem, mas isso antecede, quando eu peço isso, antecede uma série de técnicas e exercícios que eles fazem, que eu vou acompanhando até chegar nesse momento. Eu estava fazendo parte esses dias de um grupo de traders, de uma sala de traders, e um aluno, ele fez meio que um depoimento, e você sentia na voz dele o peso da angústia, da ansiedade, dos momentos angustiantes que ele passou, que ele dizia, a minha plataforma estava bloqueada. E aí o que eu fiz? Eu desbloqueei a plataforma. E eu estava até agora, né? Então isso fez o que, dentro do prazo que ele estava falando, fazia umas 2 horas mais ou menos. Eu estava até agora tentando reverter a situação, a minha situação de perda. E aí ele dizia, bem que dizem que quando a gente está na perda, chegar no 0 a 0 é mais gratificante que o ganho. Na verdade, ele não estava falando exatamente do nosso objetivo que nós temos no trade, porque o nosso objetivo é o ganho e não zerar e não recuperar perdas, mas ele estava falando da sensação de peso que tinha saído dos ombros dele, das costas dele. E ele continuando, ele dizia, eu estou todo suando, eu vou até tomar um banho. Então, gente, quantos de nós já não passamos por uma situação parecida, não é verdade? Então, o que eu quero trazer aqui é que quando eu falo dos sentimentos, da necessidade de estarmos no controle,
É exatamente isso. Nós temos a necessidade de estar no controle. Nesse exemplo, ele, mesmo tendo bloqueado a plataforma na sua perda máxima, ele sentiu a necessidade de controlar aquela situação, não aceitando aquela perda, achando que poderia revertê-la, e ocasionou toda essa sensação, todos esses sentimentos que eu estou trazendo aqui para vocês, que é uma necessidade nossa de querer estar no controle, e quando a gente não percebe isso, quando a gente sente que isso não está acontecendo, a gente tem uma série de emoções, uma série de sensações intensas, e a gente tenta evitá-las a todo custo, só que quanto mais eu tento evitar, pior é. É como se fosse uma bola de neve, né? Então, quanto mais eu tento evitar a minha angústia e a minha frustração, mais eu fico frustrada e angustiada por não conseguir controlá-la. Vocês entendem? Faz sentido isso para vocês? Então, o que é isso? Nada mais é que é um estresse intenso que acaba se transformando na ansiedade. Vamos pensar um pouco sobre a questão da ansiedade. A ansiedade não é de todo um mal. Um nível de ansiedade é necessário para que nós realizemos as nossas funções diárias. Por exemplo, quem é esportista sabe que no momento de uma prova decisiva, ele precisa ter um nível de estresse, mas esse nível de estresse, de ansiedade, deve ser controlado. Deve ser um nível ideal para que a pessoa saia daquela situação, mas que ela ainda permaneça no controle racionalmente. Porque fisiologicamente falando, a ansiedade, ela foi feita para nos proteger, para nos manter vivos. Por isso é que nós temos todos esses sintomas: suor, dilatação da pupila, a frequência cardíaca aumenta, o sangue começa a circular com mais velocidade. Por quê? Porque esse é o momento quando a gente tem esses sintomas, essas sensações, é porque a nossa mente está nos dizendo que nós estamos numa situação de perigo. E qual é a função da mente para o nosso corpo? Se você está em perigo, você tem que sobreviver. E como é que a gente sobrevive? Como é que a gente responde fisiologicamente a isso? Eu vou ou atacar ou fugir. Para eu atacar ou fugir, eu preciso do meu sistema fisiológico funcionando a meu favor. Eu preciso da minha pupila dilatada, eu preciso de respirar rápido, porque eu tenho que correr ou atacar. Eu preciso da minha corrente sanguínea ali forte, né, movendo-se, o meu coração acompanhando tudo isso. Por quê? Porque eu vou fugir ou atacar. Mas, Danusa, qual relação isso tem com o trading? Total. Porque nesse exemplo que eu trouxe para vocês, e em qualquer outro momento que vocês estejam pensando aí na vida de vocês no trading, essa situação é identificada pelo seu cérebro como perigo. E por ele estar identificando essa situação como perigosa, ele vai te proporcionar as seguintes sensações, os seguintes sintomas que eu acabei de escrever, que é para você fugir ou atacar. Só que como você está negando todas essas sensações, você está negando esses sentimentos, eles começam a se intensificar, porque você permanece na situação que seu cérebro, sua mente está identificando como perigo. Não que necessariamente seja um perigo. E aí você começa a tomar decisões de maneira impulsiva, ou seja, decisões totalmente emocionais e não racionais, porque você está sob fortes hormônios, né? Você está liberando muitos hormônios aí para que você permaneça nessa situação de sobrevivência. Ou seja, essa situação é um perigo. Eu estou correndo perigo aqui nesse trading. Eu tenho que sobreviver. Então eu vou atacar ou eu vou fugir. Para isso tem todos esses sintomas. E quando a gente não aprende a reconhecê-los, a maioria das vezes, a maioria de nós traders, nós negamos esses sentimentos, nós não reconhecemos esses sentimentos, e por isso é que a gente sempre age de maneira impulsiva, agindo totalmente emocionalmente falando, né?
Eu espero estar sendo clara. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, a ansiedade, essa situação que nós vamos vivenciar, ela vai causar uma fissura na nossa mente. Ela vai causar uma lembrança emocional, a qual nós iremos o tempo todo tentar evitar. Ou seja, quanto mais estresse e ansiedade eu passo, mais eu vou evitar reviver esse momento lá no futuro e mais atitudes indevidas eu terei. Nesse exemplo que eu trouxe hoje para vocês, essa situação de estresse, ela pode trazer sensações, ela pode trazer uma lembrança emocional que essa pessoa vai evitar a qualquer custo. Sabe por quê, trader? Porque quando nós estamos em momentos de intensas emoções, sejam essas emoções boas ou ruins, a gente aprende, gera um aprendizado nessa situação. Tanto emoções boas quanto ruins. Parem para pensar, quando vocês tiveram emoções muito fortes, se isso não gerou um aprendizado. Só que ainda pode piorar. Esse aprendizado, na história que eu acabei de contar para vocês, pode ter ficado com uma fissura emocional em que todas as vezes em que eu tiver uma perda significativa, eu consigo recuperar. Então, eu vou destravar a plataforma para recuperar essa perda, porque a dor emocional que me causou, eu vou tentar evitar a qualquer custo. E nessa situação emocional de ataque ou fuga, eu vou atacar. De que forma? Vou atacar para que eu não viva novamente aquela dor emocional, que é ter que passar por toda aquela situação. Então, eu vou ter uma atitude totalmente improvável para aquela situação. Uma atitude onde não vai me trazer nenhum benefício. Porque o meu aprendizado naquela situação de extrema emoção foi um aprendizado que não surtiu um desenvolvimento, muito pelo contrário. Foi um aprendizado que me aprisionou, que aprisionou a minha mente na sensação de evitar, buscar sempre evitar. Então, evitar a dor, evitar aquela dor emocional que eu vivenciei. Tá fazendo sentido isso para vocês, traders? Então, a ansiedade, né, ela, como eu falei, a gente tem que aprender isso, a gente tem que mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, de que a ansiedade, ela é de certa forma necessária. E eu posso lidar de forma melhor com essa ansiedade, para que eu não caia nessa situação de evitação, onde eu vou tomar decisões baseadas nas emoções, que eu quero a qualquer custo evitar a dor emocional que eu já vivenciei. Então, muitas vezes, nessa situação, ocorrem situações de negação ou projeção. O que é isso? Eu acabo negando a minha responsabilidade na situação e eu atribuo aos outros, muitas vezes, a culpa por aquela situação. Com o tempo, é possível, sim, você lidar com essas emoções. Para isso, é indispensável que você tenha um plano e você crie situações para momentos de pânico. Além disso, que você tenha anotações tenha anotações quais foram as atitudes que você teve, quais foram os comportamentos que você teve naquele momento. Caso você tenha gostado, eu peço para que você deixe aí seu like, inscreva-se no meu canal, compartilhe se você gostou e deixe seu comentário. Posso demorar um pouquinho, mas eu respondo a todos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.